Graças a Deus. Eu espero que você esteja bem. Eu espero que você esteja desfrutando do privilégio que é servir a Deus, ser um cristão nascido de novo. Eu espero que você tenha paz consigo mesmo, que a paz de Deus possa estar fluindo na sua vida, no seu lar e em toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Eu quero meditar com você na palavra de Deus nesta hora sobre a liberdade em Cristo Jesus, ou libertos por Jesus Cristo. As duas coisas nós vamos ler alguns versículos, alguns textos da palavra e vamos ver que Ele nos libertou. Somos livres. Mas eu quero fazer uma pergunta. Será que sabemos usar a nossa liberdade da verdadeira maneira cristã que Cristo quer que usemos? Será que somos suficientemente crescidos espiritualmente para poder dizer: em todas estas coisas estou instruído? O homem precisa ser instruído quando ele tem fartura, muita riqueza. Paulo disse que nisso ele estava instruído, como também precisa ser instruído o cristão quando tem escassez. Paulo disse que em tudo isso ele estava instruído. Para ele não fazia nenhuma diferença, contanto que Cristo estivesse nele, contanto que a vida dele sempre fosse o viver em Cristo. Ele não estava preocupando com as coisas desta vida. Então eu quero falar com você um pouco sobre Cristo nos libertou, nos chamou à liberdade. Eu quero com isso começar lendo no Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, no capítulo 8, o versículo 31 eu quero ler, e também o versículo 32. João 8, 31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Pai da glória, acrescente tuas bênçãos à leitura desta palavra e permita-nos entendê-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esses judeus que criam em Jesus, Jesus disse para eles: se vocês permanecerdes na minha palavra, vocês, na verdade, sereis meus discípulos, se permanecerdes na palavra de Jesus. E vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que é Jesus Cristo, a salvação, a vida eterna, o reino aqui presente em nós. Esses mesmos discípulos, esses mesmos judeus que já criam nele, responderam: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Eu quero parar aqui e começar a meditar. Nos dias de Jesus, o povo hebreu, Israel ali, todos eles estavam dominados pelo jugo romano.
Eles não estavam livres totalmente. Eles tinham uma certa liberdade, mas eles estavam presos ao governo de César, de Roma. E eles esperavam pelo Messias desde os dias passados. Eles esperavam que esse Messias viesse libertá-los da Babilônia e agora na ocasião de Roma. E Jesus não veio derrubar os governos da terra, os reinos da terra. Porque os reinos de Jesus, o nosso reino, não é deste mundo. Então, com isso, eles falharam em ver o Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Mas eles esperavam um libertador que os libertasse. Mas Jesus diz para estes judeus que já criam nele, que se eles permanecerem na palavra de Jesus, seriam discípulos de Jesus e conheceriam a verdade, e a verdade libertaria eles. Então eles respondem que nunca serviram a ninguém porque eram filhos de Abraão. Mas Jesus dá uma resposta, que eles eram servos do pecado. Jesus dá essa resposta no verso 33. Verso 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, Jesus Cristo veio para nos libertar do pecado. Uma das coisas que Jesus Cristo veio, nesse mundo presente, eu gozo deste privilégio de que Jesus Cristo me libertou do pecado. Eu não tenho que estar preso ao pecado. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1 e 2. Não há mais condenação. Então ele veio nos libertar da condenação. Romanos capítulo 8, verso 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Nós poderemos ler aqui Romanos capítulo 8, verso 1 e verso 2. Aleluia! Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 2 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É isso aí que Jesus veio libertar. Jesus veio libertar do pecado e da morte. E eles estavam esperando que Jesus os libertasse do jugo da Babilônia ou de Roma da atualidade. Realmente, Jesus Cristo liberta de Roma, sim. E ele nos coloca na verdadeira religião do Senhor Jesus Cristo. Não a religião romana. No século IV depois de Cristo, o império se tornou sede. O Império Romano era a sede do Império, se tornou sede da nova fé, porque Constantino, diz a história, que ele se converteu, mas ele veio do paganismo. E ele se converteu e uniu-se ao cristianismo que estava nascendo nos dias de Jesus. Aquele que libertava era o cristianismo, libertava as pessoas que criam nele. Mas Constantino se converteu e uniu. Então o Império Romano se tornou a nova fé de todos. Novamente, o Senhor Jesus Cristo nos dias atuais continua dizendo: vocês serão meus discípulos
se guardarem os meus mandamentos, se permanecerem na minha palavra, vocês conhecerão a verdade. O que adianta estar unido à idolatria, prestar culto à idolatria? O que adianta estar pedindo aos mortos, quando temos um Deus vivo que podemos falar com Ele? O que adianta estar levando oferta, acendendo vela? Isso é paganismo. O Senhor Jesus Cristo quer te libertar dessa religião morta e vazia. O Senhor Jesus Cristo quer te dar o Espírito Santo. Ele oferece-lhe gratuitamente o Espírito Santo, desde que você nasça de novo e receba Ele como o seu rei. Ele é o rei na sua vida. Ele reina no seu coração a partir do momento que você o aceita e deixa Ele reinar. Então Jesus Cristo veio libertar do homem pecador para um novo homem. Isso é liberdade. Eu não estou mais preso ao pecado. Eu não estou, nem à mentira. Ele nos livrou da condenação. Ainda em Romanos, no capítulo 6, veja isso, verso 11 e verso 14, diz assim, verso 11 ao 14, Romanos 6, do 11 ao 14. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Como pode isso? Considerar-se morto ao pecado, quanto ao viver, viver para Deus. Isso só pode por meio da graça de Jesus. Você que já foi lavado no sangue do Cordeiro e tem direito à árvore da vida, você vive para Deus. Continua. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Nesse corpo mortal aqui, não é para reinar o pecado, porque o Rei Jesus reina nele. E essa é a libertação, uma das libertações que Cristo fez na minha vida. Nesse corpo mortal não deve reinar o pecado. Continua. Mas vivos para Deus. Verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Quando o homem está escravo do pecado, ele obedece o pecado. Porque o pecado o chama a pecar. O pecado o chama a praticar. E é convidativo aquilo. E às vezes aparece de uma forma atrativa. E ele cai facilmente, porque ele não está com o Espírito de Deus em si, ele ou ela cai facilmente, como cai num laço do passarinheiro, o passarinho cai no laço, na arapuca. Salomão escreveu que é como quando a flecha atravessa o fígado, ele corre rapidamente ao pecado. Não, nós já fomos libertos disso aí. Livres do pecado, sempre olhando ao Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. João gritou quando viu ele vindo ainda antes de morrer, ressuscitar e subir, porque ele já fez tudo isso, ele já veio, ressuscitou e subiu, enviou o Espírito Santo. Antes de tudo isso, João viu ele vindo, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o seu pecado? Então você é livre. Você agora é livre do pecado. Agora você não vai continuar pecando, porque aquele gosto que o pecado lhe oferecia e fazia você pecar é porque era gostoso. Você vai passar a não sentir mais prazer nisso. Você não vai mais ter prazer nisso, porque o seu prazer vai estar lá
em Salmo 1. O seu prazer estará na lei do Senhor. Na lei do Senhor, que é a sua palavra, você meditará de dia e de noite. Então, essa é uma das coisas boas que Cristo nos libertou. Se o Filho vos libertar, sereis livres. E aí, hein? Como é que está você, a sua fé cristã? Estão te maltratando aí? Estão te conduzindo na rédea curta? Você é livre também. O Espírito Santo é o seu guia, é o seu condutor. Cristo te libertou, te chamou à liberdade, não a libertinagem, não, mas a liberdade em Cristo, amar uns aos outros, servir a Deus com sinceridade, fazer todas as coisas sem murmurações, considerar o outro superior a si mesmo, sempre com gratidão, fazer tudo isso com gratidão, com respeito e amor no coração, ir à igreja, não porque está sendo cobrado e você não vai à igreja, então alguém fica cobrando, você vai, mas você vai de má vontade, você não vai de bom grado, e não é legal isso não. É bom quando você faz de bom coração, é bom quando você entrega uma oferta de bom coração, não porque você está sendo cobrado, não. Nunca se sinta cobrado quando me ouvir, nada. Eu desejo e tenho certeza que sempre o Espírito Santo de Deus toca no seu coração, mas nunca se sinta cobrado. A ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor, sempre o amor de Cristo. Vamos dar prosseguimento aqui. Ele também veio nos livrar do medo. O medo, sim, medo. João escreve na sua primeira carta, no capítulo 4, 1 João, capítulo 4, verso 18, eu posso ler com você. 1 João 4, 18. Na caridade não há temor, que quer dizer não há medo. Antes a perfeita caridade, a perfeita, tá? Não é aquela caridade que eles cobram, não. Essa não é caridade verdadeira. Perfeita caridade é a que vem de dentro para fora. Porque conversão não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu me mostro aqui fora o que eu sou dentro. Eu não sou outra coisa a não ser dessa maneira. Não sou. Não tenho de que me envergonhar. Não tenho. Então essa é a conversão, é de dentro para fora. Então o perfeito amor, na caridade não há temor. Antes a caridade perfeita lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. Quando você fica temendo, com medo das cobranças, dos ministérios, vai vir uma pena. Então você fica temendo aquilo ali para não entrar nessa pena. Que coisa lastimável. Jesus nos chamou à liberdade. Logo era o momento de nós cristãos estarmos indo à igreja, servindo a Deus sempre com alegria. Sempre com um gozo inefável, sempre com gratidão. Antes ainda da igreja necessitar de alguma coisa, nós já sabemos nossas responsabilidades. É mais do que na hora, antes ainda do pastor alertar aquilo que está acontecendo, ter irmãos de fé dentro da congregação que já estão na linha de frente, na batalha. Mas não sentimos nada disso e ainda ficamos sabendo que o pastor vai cobrar mesmo, porque o pastor está ungido pela palavra e a palavra não vai alisar, vai falar. Então aquele temor vem, a mensagem hoje vai falar comigo de uma maneira.
Então, antes ainda da mensagem falar, eu estou temendo, e vai vir pena em cima. Não é por aí, não. Não é dessa maneira que servimos ao Deus vivo. Você serve ao Deus vivo com amor no coração, com sinceridade e com gratidão. Se você não sabe alguma coisa, pergunte ao seu pastor, pergunte ao ministro, que ele vai te ajudar. Mas no demais, você lê as Escrituras e o Espírito Santo te conduzirá a toda a verdade. E procure estar em harmonia na igreja, em harmonia uns com os outros, dividindo e repartindo e servindo uns aos outros, dividindo o que eu digo, o pão, não dividindo a congregação, mas unindo os irmãos em Cristo Jesus e todos serem cheios do Espírito Santo para que a obra de Deus prossiga. É para essa liberdade que Cristo nos chamou. Então, João termina assim: na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Não. Se você faz por temor, não é por caridade. Faça por caridade, e logo não terá mais temor. Essa é a liberdade em Cristo. Isso é obra. Isso é obra do Espírito Santo operando dentro de nós. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, o verso 13. Eu quero ler com você. Aleluia, que diz assim, Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque vós, irmãos, hein? Ele escreve aos irmãos da Galácia e eu me considero um destes irmãos. Porque eu aceito o ministério do apóstolo Paulo como apóstolo enviado do Senhor. E eu faço parte disso aqui. Então ele escreve a mim. E você aí, hein? Onde você se vê. Então ele diz, olha aqui, Gálatas 5, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Aleluia! Que coisa, irmãos, isso dá vontade de sair correndo, de tanta felicidade. Se um dia eu estava preso a um ismo, eu estava preso ao ubranismo, eu estava preso a tanta coisa dessa terra aqui, ao ministério do homem tal, eu estava preso ao pastor tal, eu estava preso aos livretos. Hoje, graças a Deus, Cristo nos chamou à liberdade. Irmãos, regozijem. Tenha gozo no Senhor com isso. Eu sei que você que me assiste serviu também dessa maneira. Talvez você veio de um outro sistema católico e era escravo da idolatria, era escravo de tantas outras coisas em cima de você. Cristo te libertou, não é? Que alegria, irmãos. Ô gozo nós temos em Jesus, hein? Ele continua, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. E agora, hein? Vamos pensar nisso aqui e vamos procurar aplicar isso em nossas vidas também. Em nossos ministérios, vamos aplicar. Ele nos chamou a liberdade. Estou livre, mas agora tem mais uma coisa, então. Essa liberdade vai até onde o Espírito Santo quer. Essa liberdade vai até onde o Espírito Santo deixa. Essa liberdade vai até onde as Escrituras diz para ir. Essa liberdade não é dessa maneira que muitos estão
usando dela, dizendo é a graça, é a graça. A graça está sendo transformada numa outra coisa, para não dizer aqui uma palavra ruim que eu não quero falar. Claro que é a graça. Mas a mesma graça deve estar em você, com graça. Cheio de graça. Aquela graça de Jesus que salvou você e amou você, essa graça tem que estar em você para você amar Jesus agora. Ame Jesus, ame os seus. Jesus te amou e ele amou-nos, ele orando ali em João, ele diz que amou até o fim. Ele amou com um amor verdadeiro e amou até o fim. Você usa dessa liberdade e não ama com amor verdadeiro. A igreja está carente. A igreja precisa de você. Você se ausenta. Você foge. E aí? Ah, mas é liberdade. Sim, mas é liberdade, mas para andarmos juntos. Atos capítulo 2 diz que aquela comunidade, depois que o Espírito Santo veio, que agora eles estavam em liberdade, sim. Eles estavam juntos, permaneciam unidos. No partir do pão, na comunhão e na oração. Eles permaneciam unidos. E aí? A liberdade tem afastado as pessoas. A liberdade às vezes tem levado você para longe de Deus e você está dizendo que é essa liberdade da Bíblia. Não, não, essa é a liberdade da cabeça vossa, não de Deus. Essa não é a de Deus. Sinto muito em te dizer isso. Porque a liberdade de Deus faz você se pôr no lugar do outro. Sim, senão não é Cristo trabalhando e operando em nós a vontade dele, de acordo com Filipenses capítulo 2, é ele que opera em vós. É ele que opera em vós, o querer, o efetuar. Ele está efetuando na sua vida segundo a vontade dele, não é segundo a minha vontade. Agora, como eu encontro a vontade dele, irmão e irmã em Cristo Jesus? Me aplicando nas Escrituras. Me aplicando nos ensinos dos apóstolos. Me aplicando nos ensinos de Jesus Cristo. Eu estarei entrando na vontade dele, ainda que às vezes esse homem aqui dentro reluta, mas logo eu digo, não, é o meu Senhor que eu sirvo. Não é a mim mesmo. Paulo diz ali em Coríntios que ele não pregava a ele mesmo, mas a Cristo. Pregar a Cristo. Jesus Cristo, o único assunto. Esse versículo aqui está rendendo, hein? Se nós for espremer, vai dar muita coisa, muito pano para a manga. Ainda tem outra parte dele, ó, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Você foi chamado à liberdade para ir à igreja, para servir a Deus, para cooperar na igreja. Essa é a liberdade que você foi chamado. Não é que ninguém está te obrigando. Não é por obrigação. Mas se você não faz isso, você diz que foi chamado, e aí? Você não sente o Espírito Santo cobrar, não, hein? Você não sente? Ou para você não tem mais o certo nem o errado? Tanto faz como tanto fez. Com Deus não é assim, não. Existe o certo e o errado. Psicólogo diz, não fica com culpa, não. Não existe o certo nem o errado. Claro que existe. Existe o branco e existe o preto. Existe o norte e existe o sul. Então, logicamente, existe o certo e o errado. Se eu estou errado em algo ou alguma coisa, eu oro a Deus sempre e falo com Ele, Senhor, permita-me ver meus pecados inconscientes, minhas coisas que está inconsciente para mim, mas para Ti nunca está. Tudo está claro diante do Senhor, tudo. Então, faça-me ver, Senhor, para eu ser melhor. Para eu ser melhor. Olha a última passagem do verso 13.
Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Aleluia! Servir um ao outro pela caridade. Pela caridade. Pelo amor. E aí, meus irmãos? Eles estavam procurando liberdade. Senhor, cadê o Deus Todo-Poderoso? Envia o Messias para nos libertar de Roma. Envia o Messias para nos libertar da Babilônia. O Messias está até agora, nesses dias, te chamando à liberdade. Mas você cria coisa que você se prende. É justamente isso que ele veio libertar. Ele veio libertar da religião falsa para a verdadeira. Isso é um governo. Isso sim é o reino de Deus. O reino de Deus é dentro de você, é isso. Não vai ser um governo estabelecido lá em tal lugar, porque o reinado dele não tem fim, Daniel diz. Não tem fim, ele reina hoje, reina em mim, eu sou súdito do reino dele. Ele me moldou como o vaso de Jeremias e me fez. E eu posso anunciar. Eu posso anunciar. Então, servir um ao outro com caridade. Meus preciosos, é isso mesmo, é? Verso 13. Servir-vos uns aos outros pela caridade. O que quer dizer? A caridade está no irmão que você vai servir. E em você está a caridade porque vai servir ele. É uma corrente de dois elos. Precisa ter dois elos, não é só um lado só. Esse negócio de amor só de um lado, só um ama, não dá certo. Tem que ter, os dois amam. Cristo me amou primeiro, porque eu também estava perdido. Mas ele tirou as escamas e eu enxerguei. Quando eu vi, eu amo ele. Simples assim. Ele me ama, eu o amo. Ele diz no Velho Testamento, se me amardes, vos amarei. Porém, se me deixardes, vos deixarei. Aí, então, quando vai servir ao outro pela caridade, faça com amor. Faça com amor. Coloca Deus acima do teu feito. Coloque Deus acima da tua obra que você vai fazer pelo irmão fulano. Fala, Senhor, eu vou fazer pelo irmão. Mas que Jesus seja glorificado. Não o mérito meu. E eu não estou esperando que o irmão me reconheça. Não. Comece a plantar coisas boas. A própria vida cuidará de trazer resultados para você. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele colherá. Então não fica já esperando. Se você fez o bem a fulano de tal, talvez fulano de tal não fez o bem a você. Você ficou triste, magoado e chateado e disse, nunca mais eu vou fazer o bem. Não é assim não, faça mais bem. Só que o ciclano que nem te conhece vai fazer um bem maior a você. É isso que Deus faz. O bem que você fez aqui, você colheu ali. O mal que aquele ali fez a você, ele vai colher ali. Paulo escreve que devemos fazer bem a todos os homens, mas principalmente aos irmãos da fé. Então, o meu bem a você nesta hora. Se eu pudesse, eu enviaria a você um montão de dinheiro, mas está longe do meu alcance, eu não posso. Mas então se eu pudesse, eu daria a você, cada um presente muito caro. Se eu fizer isso, eu darei a um. No próximo vou ter que dar um inferior, porque vai acabando a economia. E aí o irmão vai falar, nossa,
Aquele lá recebeu isso e eu só. Então, como eu não vou diminuir ninguém, eu amo todos com o mesmo amor verdadeiro. Eu oro por todos vocês. E quero bem a vocês. Eu quero ver todos crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E eu espero de você que você ore por mim, para que eu possa crescer também na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Não precisa mais nada. Se você orar sincero por mim, verdadeiro, eu sou um homem muito abençoado. Eu sou muito abençoado por Cristo. E você que me assiste, você é abençoado. Eu te amo com amor real e verdadeiro. Isso é servir o outro na caridade. A caridade não impõe medo, não. Não. Porque o medo traz a culpa. Você fica culpado. Não fique culpado, não. Deixa o Espírito Santo falar. Se o Espírito Santo falar no seu coração, é você e o Espírito Santo. Ele faz você despertar. Lembra de Jonas um dia dormindo, fugindo de Deus? Lembra? Profeta, hein? Profeta. Jonas. E diz que o barulho do mar agitado e as ondas e o vento, e Jonas simplesmente dormia. E a tempestade assolando, e Jonas simplesmente dormia. E o vento a ponto de afundar o navio, e Jonas simplesmente dormia. Quer dizer, às vezes ninguém vai te despertar. Mas a Bíblia conta que o capitão do navio desceu lá no porão e despertou Jonas. Eu rogo ao Espírito Santo, a Deus Todo-Poderoso, esse grande capitão do exército da fé, o Senhor Jesus Cristo, que ele possa descer nesse porão, se é que você está num porão, dormindo e ninguém acorda. Ninguém te acorda. Os problemas bateu, você não acorda. A palavra falou, você não acorda. O capitão te desperta agora. O capitão, o Senhor Jesus Cristo te desperta e falou com Jonas assim: acorda, dormente. Qual é a tua ocupação? De onde vem? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E você aí, de onde é? Onde estás caminhando? Qual é a tua ocupação no reino de Deus? Ah, que Deus possa falar grandemente no seu coração e você possa ser uma bênção. Regozije no Senhor, aleluia. Tenha gozo no Senhor, paz de espírito e felicidade. Seja grato ao Senhor. Oremos nesta hora. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais um dia, pelo domingo que vamos à igreja. O domingo, aquele que não pode ir, ele é a igreja do Senhor, ele vai congregar em Cristo, ele vai ouvir sermões. Talvez ele more longe, mas se ele mora perto, ele vai sim, em algum lugar. Não para ser visto, mas para servir ao Deus vivo, para ser mais uma brasa. Porque uma brasa não pode estar longe do braseiro, não. Um soldado precisa ir ao quartel para reunir com os demais. Pensa, uma brasa isolada longe do braseiro, essa brasa se apagará. Você precisa estar entre os que estão ali orando e cantando e louvando a Deus. Você faz parte desse povo. Na verdade, você é esse povo. Você foi comprado por bom preço. Pai da glória, abençoe todos agora. Todos os que me assistiram. Dê a eles a bênção e a paz. Que não falte nada na vida deles, nem na minha também, Senhor. Venha suprir, Jesus amado, as nossas necessidades. Nós te amamos de todo o nosso coração. Tu és o nosso Rei. Fica conosco, Jesus. Muito obrigado, ó Senhor, para a tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, meus preciosos irmãos. Se você não se inscreveu ainda nesse humilde canal, o canal A Palavra de Deus, eu conto com a sua inscrição.
Você que já é inscrito, receba a minha gratidão verdadeira. Eu oro por todos os inscritos do canal. Fiquem todos com Deus. Shalom, shalom.